Deixa eu gravar aqui que eu não gravei, a aula está sendo gravada a partir de agora. Esqueci de gravar no início. Bom, então como eu achei a raiz quadrada dos dois termos, esses termos são os elementos da minha fatoração. Como vai ficar aqui? X mais 3 quintos vezes multiplica x menos 3 quintos. 3 quintos. Joia? Acabou. Então, saímos de uma subtração aqui da diferença entre dois quadrados e chegamos aqui na forma fatorada, que leva o nome de produto da soma pela diferença. Facinho, hein? Bem facinho tá agora. Bem facinho. Item D. Ixi, o item D é a Bia que vai me ajudar, porque isso aí é meio complicado. Esse aí, não sei não. Gustavo, você acha que a Bia acerta o D? A Bia acerta tudo. Ah, a Bia é foda. Vamos lá. Vamos lá, Bia. No D? Pode Ronaldo, eu ser. sou fã da Bia. Você é fã da Bia, eu também. A sexta, Obrigada. B a quarta. Rapaz, se eu tivesse tido a habilidade que ela tem aí na minha época de nono ano, acho que eu tinha ido para a NASA, velho. Menos 81, que olha, eu fui esforçado, viu? Um soldado esforçado. Mas com habilidade assim, acho que eu teria ido para a NASA. Bom, ô Bia, Oi. A a sexta, B a quarta, C a décima. Eu extraio a raiz. Se sair raiz quadrada, já era, achei os meus elementos. O 81 está fácil de ver. Agora, É. e esse monstro feio aqui, né? E esse monstro feio aí? Qual é a raiz quadrada de A sexta? A terceira. A terceira. Gente, raiz quadrada é a metade da potência. A terceira. Por quê? Porque A terceira ao quadrado é igual a A sexta. Ok? Se eu extraísse a raiz aqui, ó. Se eu extraísse a raiz disso, deixa eu apagar ali. Se eu extraísse a raiz disso, esse quadrado aqui cancela com esse quadrado e saía a terceira. Ok? Ali as nossas propriedades da radiciação sairia no a terceira. O B a quarta, como fica? B ao quadrado. B ao quadrado, metade do B a quarta. E o C? C à quinta. C a quinta. E a raiz quadrada de 81, 9. 9. Bom, a forma fatorada, então, vou fazer aqui de outra cor, vai ficar A ao cubo vezes B ao quadrado vezes C à quinta, fecha o parênteses, opa, esquecendo, menos 9, que multiplica A ao cubo, B ao quadrado, C à quinta, Mais 9. mais 9. Perfeito. Essa, então, é a forma fatorada, ok? Essa é a forma fatorada. Então, você coloca aqui na frente exatamente a sua forma fatorada aqui, ok? Em cada um deles, a sua fatoração. Dúvidas, gente? Não. Não? Então, deixa eu passar a tarefinha que é referente ao exercício 3. Deixa eu ver qual que eu marquei aqui, porque eu já não lembro. Tarefa exercício 7, cubo de um binômio, de novo. E o exercício 7, página 34, diferença entre dois quadrados e TQP. Então, na apostila suplementar, nós temos o exercício 7. Deixa eu mudar de página aqui. O exercício 7, eu quero que vocês fatorem para mim essas expressões. Essas expressões aqui. Essas três primeiras aqui, A, B e C, é de novo a diferença entre dois quadrados. Ok?
As três últimas, nós vamos aprender agora, porque é o TQP. Vamos ver se dá para sair alguma coisinha, porque esse é um pouquinho mais complicado, não muito. Acho que a galera vai entender bem. É o TQP. Então, o exercício 7 vai ser a tarefa. Os Ô, três Ronaldo, primeiros... Oi, eu não entendi muito bem essa diferença de quadrado aí, não. não entendeu? Não. Vamos ver aqui de novo. É só extrair a raiz ali, Filipão. Vamos voltar no primeiro. Vamos voltar no primeiro. Olha só, nós temos a nossa identidade como sendo isso aqui. Ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Diferença de dois quadrados. Beleza? Sim ou Beleza. não? A sua forma fatorada fica o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Né? O produto da soma pela diferença. Beleza? Beleza. Essa aqui na identidade é a minha forma fatorada. Fatorada. No item A, ele me deu o quê? Um x ao quadrado menos 16. O meu objetivo aqui é saber se isso aqui é a diferença de dois quadrados. Saber se é isso aqui. Beleza? Beleza. Esse é meu objetivo. Para eu saber se ele é realmente uma diferença de dois quadrados, eu extraio a raiz quadrada dele. Eu extraio a raiz quadrada dele. Venho aqui, tiro a raiz quadrada disso e tiro a raiz quadrada disso. Baixo aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. X. Raiz quadrada de 16 é 4. Ótimo. Se eu conseguir extrair a raiz quadrada dos dois, então esses dois aqui são os meus elementos para a fatoração. Olha lá. Eu vou escrever x mais 4, que multiplica x menos 4. E põe aqui, ó, x mais 4, x menos 4. Ok? Por quê? Porque se eu colocasse aqui, ó, se eu colocasse ele aqui, x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Olha lá, estou seguindo a identidade. Eu tenho x mais 4 que multiplica x menos 4. Melhorou, Felipe? Entendi. Beleza? Então é só extrair a raiz quadrada e a gente chega na forma fatorada ali. Tá bom? Entendi. Obrigado. Beleza. Então na tarefinha, exercício 7, a princípio, o A, B e C é essa diferença entre dois quadrados aí. Só extrair a raiz. E os três últimos é o TQP que nós vamos fazer agora. Até que horas vai essa aula aqui? Até 10h30, não é? Até 10h30. Beleza. Então dá tempo de explicar o TQP aqui. Vamos lá. Vou apagar. Bom, eu vou dar alguns exemplos antes de entrar nos exercícios, porque esses exercícios aqui tem vai num nível um pouquinho mais acima, então eu vou dar alguns exemplos mais básicos. Deixa eu pensar aqui. Acho que eu escrevi um como sendo... Acho que tem um exemplo na apostila. 25x quadrado, 25x ao quadrado, mais 10x, que está na página 10 ali. Página 10 tem esse exemplo no final ali. 25x ao quadrado, mais 10x, mais 1. Esse aqui é o TQP. É o mandar o professor para PQP. A identidade nossa é essa aqui, ó. A mais B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Filipão, acompanha comigo a ideia agora, ó.
O que o exercício quer que eu faça é descobrir se esse polinômio que ele me deu aqui se encaixa nessa identidade. Ok? Beleza. Beleza. Se ele se encaixar nessa identidade, eu vou escrevê-lo dessa maneira aqui, ó. A mais B ao quadrado. Beleza? Esse é meu objetivo. Beleza. Então, para que isso seja verdade, para que essa coisinha aqui seja verdade, né, esse polinômio ele siga essa identidade, eu preciso ter o quadrado do primeiro, ou seja, esse 25x ao quadrado precisa ser o quadrado do primeiro termo, o 10x vai precisar ser o dobro do primeiro vezes o segundo, e o último precisa ser o b ao quadrado. Como é que eu faço isso? Eu vou seguir a mesma ideia da diferença entre dois quadrados. Eu vou vir aqui e extrair a raiz quadrada do primeiro e extrair a raiz quadrada do segundo. Beleza? Por que eu vou extrair a raiz quadrada? Porque, olha só, o meu primeiro estava elevado a 2 e o meu último estava elevado a 2. Potenciação, operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, se eu tirar a raiz quadrada deles, eu volto para achar os meus termos iniciais, meus termos originais. Ok? Felipe, então me ajuda aí. Raiz quadrada de 25x quadrado. 5x? 5x. Muito bem. Quando não tem dificuldade com isso, já ajuda bem. 5x. Ótimo. Raiz quadrada de 1. 1. 1. Bom, quando eu extrair a raiz desses dois termos, a princípio, eu já tenho aqui os meus elementos A e B. Esses elementos aqui seriam, ou a hipótese é que eles sejam o A e o B. Beleza? Por hipótese. Beleza. Agora eu preciso confirmar a hipótese, saber se eles são o mesmo. Saber se 5x e 1 são os meus A e B ali da minha identidade. Como é que eu consigo tirar essa prova? Falta eu ver esse termo central aqui, ó. Esse termo central, ele tem que ser o dobro do primeiro vezes o segundo. Por hipótese, eu tenho o primeiro e o segundo sendo 5x e o 1. Então, se eu fizer 2 vezes 5x vezes 1 e der aquele termo central, então eu tenho um TQP aqui. E 2 vezes 5x vezes 1 dá quanto, Felipe? 10x. 10x. Então se trata de um TQP. Os meus termos, a minha forma fatorada, vai ficar então como sendo 5x mais 1 ao quadrado. Ok? Fatorei ela, que é igual àquela expressão original ali de 25x ao quadrado mais 10x mais 1. Então, olha só, ele me deu essa expressão em verde e eu fatorei ela dessa maneira. Vamos fazer mais exercício, Felipe. Deu para entender a ideia inicial, pelo menos? Entendi. Beleza. Vamos fazer mais um exemplo para a gente treinar um pouquinho mais. Se alguém não entender, fala aí que eu retomo alguma passagem. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a ideia é a mesma. A mesma. Eu tenho mais um exemplo aqui, que eu escrevi hoje, cedo, como sendo x² mais 4x mais 4. Outro exemplo, x² mais 4x mais 4. Bom, ele me dá isso aqui e pede para eu escrever a sua forma fatorada. Então,
Meu objetivo é sair disso e chegar na forma fatorada. Eu preciso tirar a prova, saber se ele é um TQP mesmo. Tá? Então, eu preciso ver se isso aqui encaixa. X ao quadrado mais 4x mais 4. Se for um TQP, eu consigo fatorar. Felipão, vem comigo. Vou tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? X, X. Raiz quadrada de 4? 2. 2. Ótimo. Então, a minha hipótese é que seja x mais 2, a minha forma fatorada, ao quadrado. Essa é a minha hipótese ainda. Eu ainda não consigo confirmar. Para eu confirmar, eu preciso analisar o termo central. Termo central. O termo central é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, se 2 vezes x vezes o segundo, que é 2, der o 4x, então eu consigo confirmar a hipótese é um TQP. E 2 vezes x vezes 2 é 4x, né, Felipe? É. Então eu tenho um TQP e isso aqui é a minha forma fatorada. Ok? Ronaldo, Oi? afeta alguma coisa? Porque ali na alternativa fala que o 4x, o x está ao quadrado, né? Mas Só aí, pera um pouquinho, o Iris. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Não estou resolvendo o exercício ainda da apostila, não. ah, tá, pensei que era Não, exercício. ali é diferente mesmo. Aquele x a quarta ali muda tudo. Tá bom? Ainda estou no exemplo. Exemplo. Esse exemplo aqui é o que montei. Ok? Beleza, Ok. Iris? Beleza. Eu tenho mais um exemplo. Podemos fazer mais um exemplo? Depois a gente parte para os exercícios. Vou resolver mais um exemplo e vamos para os exercícios. Acompanha comigo você agora, Iris. O Felipão já fez 2, a Iris vem mais um exemplo comigo aqui, ó. Meu próximo exemplo que eu peguei, x ao quadrado menos, agora eu coloquei um menos aqui. Eu pensei bem aqui, pelo menos. Menos 18x mais 81. Bom, Iris, teoricamente, eu tenho isso aqui, ó. X ao quadrado, seguindo a minha identidade, menos 2, menos 18x, mais 81. Teoricamente, eu tenho que confirmar se isso aqui bate. E aí eu tenho que sair com a minha forma fatorada. Para eu saber se isso aqui é um TQP ou não, trinômio quadrado perfeito, eu venho aqui e faço o que mesmo? Você faz a raiz, A não é? raiz quadrada do primeiro e do último. Porque são os dois que estão elevados ao quadrado na minha identidade aqui, ó. Então eu venho na operação inversa. Operação inversa, radiciação. Venho aqui e extraio a raiz. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? X? X. Raiz quadrada de 81? 9. 9. Bom, então por hipótese, eu tenho que a minha forma fatorada é x, e eu tenho um menos aqui agora, então aqui vem menos 9 ao quadrado. Essa é a hipótese que eu quero confirmar se é a forma fatorada disso aqui mesmo, ok? Se é a minha forma fatorada. O que falta eu Ok. confirmar ali para saber se é TQP mesmo ou não? Analisar o termo central. Como que eu tiro a prova ali daquele termo central? Faz 2 vezes x vezes 9? Isso. Eu tenho que saber se o dobro do primeiro vezes o segundo é igual ao termo central.
E 2 vezes x vezes 9 dá o termo central, né, Iris? Sim, Então, é um TQP e essa aqui é a minha forma fatorada. Tranquilinho? tranquilo. Beleza, parabéns. Felipão, tranquilinho também? Vamos para os exercícios? Tranquilo? Vamos lá então, vamos para os exercícios agora. Chega de exemplo, vamos para aquilo que interessa. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, não entendeu, dá um grito, hein? Eu não consigo ver ninguém, porque nem a câmera não está ligada. Eu não sei nem quem está comigo. Bom, exercício 4. Letra A. Agora sim, Iris, ó. X à quarta mais 4x quadrado mais 4. Eu tenho que analisar para ver se é um TQP ou não. Se é um TQP ou não. E para isso eu faço o que, Iris? Você pôs a raiz primeiro, no primeiro e no último. No primeiro e no último. Depois analisa do meio. Analiso do meio. Então, raiz quadrada de x à quarta. X ao quadrado. Bem demais, muito bem, muito bem. É um prodígio. X ao quadrado. E raiz quadrada de 4? 2. 2. Ótimo. Então, por hipótese, eu tenho x ao quadrado mais 4 2. como sendo a minha forma fatorada. Preciso confirmar o termo central. Ainda é uma hipótese, né? Meu termo central tem que ser o dobro Do do primeiro primeiro vezes o vezes o segundo. segundo. Joia. O dobro ali deu 4x quadrado. Deu. Então está confirmada a minha hipótese. Ok? Minha forma fatorada é Ok. x ao quadrado mais 4 não, mais 2 ali. Mais 4 não. Mais 2. Mais 2 aqui. Mais 2 ao quadrado. Beleza? Beleza. Vamos para o item B. Tirem uma foto dessa tela aí quem quiser. Um print, coloquem na apostila. Item A, vamos para o item B. Estou apagando, dou-lhe uma. Fui. É uma brincadeirinha bem simplesinha essa, né? Bem simplesinha. Vamos lá. 4A ao quadrado menos 4AB quadrado mais B a quarta. Se eu errar algum expoente aí, me ajuda aí, que eu não enxergo bem isso aí não. 4A quadrado menos 4AB quadrado mais B quadrado. Filipão, eu e tu. Bora. Como que eu começo ali para saber se é um TQP ou não? Tem que fazer primeiro a raiz do primeiro E do último? e do último, né? Quanto Aí que dá aí? fica 2A 2A. Ó, o pessoal já está fazendo direto. e B ao quadrado. B ao quadrado. Joia. Então, por hipótese, eu já tenho que os meus termos da fatoração, 2A, agora observem, ó, menos. Beleza, Felipe? Beleza. Menos aqui, ó, B quadrado ao quadrado. Ainda é uma hipótese. Se o termo central não bater na minha conferência aqui, não é TQP e essa não é a forma fatorada. Ok? Cuidado que tem exercício que às vezes dá essa pegadinha aí. Ele coloca os dois ali como sendo, como dando para extrair a raiz, mas o termo central não dá o dobro aqui. Então tem que ser o dobro do primeiro vezes o segundo. Não é isso? Sim. Dobro do primeiro vezes o segundo. E dá Tá. 4AB quadrado.
portanto, trata-se de um TQP e essa aqui é realmente a minha forma fatorada. Tranquilinho? Tranquilo. Tranquilo. Maravilha. Tá fácil demais. A Isabela tá comigo. Isabela, faz um exercício comigo. Tá. Vamos lá. Vou apagar ali então o item B e vou escrever o item C ali agora. Item C. Agora ele mudou a variável, hein? Muda a variável, buga a cabeça nossa. B quadrado, P quadrado. Mais, difícil, hein? Escolhi o bem mais chatinho, hein, Isabela? 2/7 P mais 1/49. Escolhi o mais chatinho. Bom, como que eu faço para confirmar ali a fatoração? Faz a raiz A raiz do primeiro. E de quem mais? do Do último. Maravilha. Raiz de P quadrado. P. P. Raiz de 1/49. 1/7. 1/7. Raiz de 1 é 1 e raiz de 49 é 7. Bom, então, por hipótese, eu tenho que a minha forma fatorada vai ficar P mais 1/7. Nunca se esqueçam de olhar qual é o sinal aqui, tá? Para definir. Por hipótese, ficou P mais 1/7 ao quadrado. Para eu confirmar a minha hipótese, é só eu analisar o termo central. O termo central fica o dobro de quem? P. P, que é o primeiro, vezes 1/7. 1/7, que é o segundo. E 2 vezes P vezes 1/7 dá o meu termo central? Eu não sei. Ah, vamos lá. Ó, eu tenho ordem dos fatores, não altero o produto. Então, 2 vezes 1/7 vezes P. Multiplicação entre frações. O que eu faço aqui? Ó? Coloco o denominador 1, denominador 1. Beleza? Multiplicar agora é de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 1 vezes P, 2P. Sobre 1 vezes 7 vezes 1, 7. Entendeu, Isabela? Sim. Multiplicação entre frações, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Bom, então deu o meu termo central. Ó. Deu o meu termo central. Se deu o meu termo central, então confirmei a minha hipótese e essa aqui é a minha forma fatorada. Tranquilo? Tranquilo, Isabela? Sim. Beleza. Então tire um print aí e vou fazer o último exercício. Antes de fazer o último exercício, vou passar a segunda tarefa. A segunda tarefa é bem tranquilo, que eu acho que vocês já até fizeram aí pelo jeito, né? Então, ó, temos o exercício 7 na página 33 e temos o exercício, agora é o, deixa eu apagar isso aqui. O exercício 7, os 3 primeiros é a diferença de 2 quadrados e os 3 últimos é o TQP que nós estamos resolvendo agora. Além do exercício 7, se eu não estiver enganado, eu coloquei o exercício 5, que eu acho que a maioria de vocês já fez. O exercício 5 é só fazer aquela brincadeirinha de novo ali do desenvolver o cubo, né, de um binômio. Então desenvolve o M, depois desenvolve o N, e aí no fim subtrai os dois polinômios. Tá? Cuidado para trocar o sinal ali depois, que tem o menos, vai trocar o sinal de todos eles. Ok? Então é o exercício 5 e o exercício 7 para a tarefa. Tá bem? Para me entregar até amanhã. Maravilha.
Então, finalizando o último exercício. Entenderam a tarefa? Gustavo, Bia, Isabela, Iris, Entendi. Felipe? Maravilha. Entendi. Exercício 5. Entendi. Exercício 5, agora terminamos o último exercício aqui, que é o D. Letra D. Faltam 3 minutos. Se por acaso cair aí, vocês já sabem que... Mas só falta esse aqui, acho que vai rápido. Bia, me ajuda você. Quadrado menos 60 mn mais 25 n ao quadrado. O que eu faço para resolver mesmo? Raiz do primeiro E do último? e do último. Raiz quadrada de 36m ao quadrado, 6m. 6m. E a raiz de 25n ao quadrado, 5n. 5n. Jóia. Então, por hipótese, eu tenho minha forma fatorada aqui como sendo 6m. Observe o sinal aqui que é negativo. Então, na minha hipótese, vem negativo 5n ao quadrado. Essa é a minha hipótese. Falta eu confirmar o termo central. O termo central, então, é o dobro do primeiro, né, Bia? Sim. Vezes Segundo. o segundo. Né? 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes 5 dá 60. 60 mn. Confirmei a minha hipótese, né? Deu o termo central ali. Perfeito. Aqui nós temos, então, a minha forma fatorada do último exercício. Dúvida, pessoal? Tranquilinho? Tranquilinho. Beleza, tá bem fácil agora, né? Acho que está desenvolvendo bem. Se alguém tiver alguma dúvida, então, manda mensagem para mim. Tarefinha para amanhã, então. Exercício 5 e 7 da atividade suplementar. Já está no Classroom. Duda Quintino, depois joga para mim a tarefa corrigida lá. Valeu? Tá Pessoal, bom. obrigado pela atenção de vocês, a participação. E é isso aí, é nóis. Tchau, Falou, Ronaldo. Tchau. Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Cara aí, Falou. Valeu. Tchau. Tá difícil de encerrar aqui.